Este é um mapa de densidade populacional de Nevada. Observando, você verá que há apenas duas áreas densamente povoadas no estado. Na fronteira oeste com a Califórnia e ao sul, perto de Las Vegas. O restante é pouco povoado. O que você está vendo não é o típico caso de divisão entre cidade e campo, mas sim o que torna Nevada único é o quanto dessa terra pertence ao governo federal. Em um mapa das terras federais em Nevada, impressionantes 86% do estado, ou cerca de 57 milhões de acres, pertencem a agências federais. Mas por que isso ocorre? Nenhum outro estado tem tantas terras federais. Precisamos voltar à Guerra Civil, quando Nevada virou estado, para entender isso. Em 1864, o Norte enfim conquistou vantagem sobre o Sul. O Partido Republicano controlava firmemente o governo federal em Washington, Distrito de Colômbia, mas com a presidência em jogo, os republicanos não estavam arriscando nada. A admissão de Nevada foi apressada e aceita 8 dias antes da eleição, garantindo a Abraham Lincoln mais 3 votos eleitorais. Mas acabou que ele nem precisou deles. Com os estados do Sul fora, Lincoln venceu em todos, exceto 3 estados. Mas, na pressa de incluir Nevada na União, alguns atalhos foram tomados. Geralmente, um estado precisava de 60 mil habitantes para ser admitido, mas Nevada tinha pouco mais de 40 mil. O estado ainda não tinha fronteiras definidas. O canto sul de Nevada, incluindo o que eventualmente se tornaria Las Vegas, só foi adicionado depois. A Constituição do Estado foi produto de uma convenção apressada em Carson City. Em vez de enviar uma cópia para Washington de trem com mensageiro, usaram código Morse por telegrama. Embora a Constituição de Nevada tivesse uma disposição específica e importante que o Congresso insistiu, eles incluíram isso no ato federal, que permitiu a Nevada pedir status de estado, com ressalvas sobre terras federais. O estado de Nevada concordou desde o início em não reivindicar a posse de terras dentro de suas fronteiras. Todas as terras que ainda não tinham sido reivindicadas continuariam sendo propriedade federal. Se os delegados da Convenção Estadual de Nevada tivessem mais tempo, talvez repensassem a promessa. A maioria dos estados que haviam sido admitidos antes não tinha nada parecido com isso em suas leis estaduais. Eles podiam reivindicar terras vagas em sua jurisdição e revendê-las ou desenvolvê-las por conta própria. Nevada abriu mão desse poder quando foi admitida na União. Apenas alguns estados, todos no Oeste, fizeram essa promessa. Não está totalmente claro por que o Congresso insistiu nesses termos. Alguns sugeriram que isso visava resolver disputas de títulos de terras da Guerra Mexicano-Americana, quando os Estados Unidos da América tomaram grande parte do Sudoeste, incluindo Califórnia, Arizona, Novo México e Nevada. Em caso de dúvida, o governo federal seria o proprietário. Havia também um lobby pequeno, mas crescente, pela conservação da natureza. O sistema de parques nacionais só se consolidou 30 anos depois, na gestão do presidente Teddy Roosevelt. O governo federal começava a reservar terras cênicas para mantê-las como áreas selvagens. O presidente Lincoln assinou uma lei para preservar terras na Califórnia, que depois se tornariam o Parque Nacional de Yosemite. Outra explicação possível era que o governo federal queria garantir a continuidade do homesteading em Nevada. As leis de Homestead permitiam que terras vagas no oeste fossem divididas em lotes de 160 ou 320 acres, nos quais os colonos podiam se mudar e comprar por um preço baixo. Isso estimulava pequenas fazendas independentes, preferidas pelos nortistas em vez das grandes plantações comuns no sul. As leis de Homestead foram essenciais para povoar as grandes planícies, e muitos nortistas esperavam manter essa tradição no oeste. A escravidão provavelmente também teve um papel no pensamento deles. Os nortistas divergiam sobre direitos civis, e poucos aceitavam igualdade para descendentes de escravos africanos. Os nortistas não queriam manter o sistema de plantações do sul, que ocupava milhares de acres com trabalho escravo. O sul estava encurralado nesse momento, mas os confederados ainda não tinham sido derrotados, e o destino da escravidão ainda estava indefinido. Os líderes políticos e econômicos do norte, compreensivelmente, queriam que Nevada fosse dividida em pequenas fazendas, onde a escravidão em grande escala seria economicamente inviável. O problema era que pequenas fazendas também não eram viáveis em Nevada por ser extremamente montanhosa. Só o Alasca tem mais picos. Acredite,
Também é o estado mais seco dos Estados Unidos da América. Nenhum estado recebe menos chuva por milha quadrada. Minnesota, Iowa, Nebraska, Kansas. Todos foram atendidos pela colonização. A economia de Nevada teria que seguir outro caminho. Cultivar culturas comerciais tradicionais como milho, trigo e soja não era viável em Nevada. O que dava para fazer era criar gado, ovelhas e porcos. Na medida em que existiu alguma agricultura em um lugar como Nevada, ela sempre esteve ligada aos animais, não às plantas. A principal cultura comercial de Nevada é a alfafa, usada na alimentação animal e que demanda muita água. Uma fazenda de sucesso usa mais terra do que previam as leis de terras públicas. O gado precisa de espaço para pastar. Uma fazenda média nos Estados Unidos tem mais de 400 acres e, com o clima árido, um rebanho de gado em Nevada precisaria de ainda mais espaço para pastar. Nevada tornou-se rica em minerais como ouro e prata. Mineradores enxergam propriedades de forma diferente de fazendeiros ou criadores de gado e nem sempre querem comprá-las. Eles estão atrás do que está embaixo. O governo federal, em vez de entregar terras a colonizadores, arrendou, prospectou e concedeu direitos minerais a mineradores e vendeu alguns lotes a criadores de gado. A mineração é um negócio de altos e baixos. Uma veia rica de minério pode valer uma fortuna, mas há muitos locais promissores que não dão em nada. Como dizem, mesmo quando você encontra minerais valiosos, o depósito nem sempre dura muito tempo. Uma veia de ouro ou prata pode se esgotar rápido, enriquecendo quem a descobre, mas deixando os funcionários da mina buscarem emprego em outro lugar. Cidades surgiam em torno de minas lucrativas, mas sumiam quando elas se esgotavam. Goldfield, Nevada, talvez seja o maior exemplo de cidade em expansão no estado, mostrando como a economia de mineração era instável. Em 1902, garimpeiros encontraram ricos depósitos de ouro na fronteira com a Califórnia, cerca de 320 quilômetros a sudeste de Carson City. Na época, Las Vegas ainda nem havia sido fundada. A cidade de Goldfield, com um nome bastante apropriado, rapidamente se tornou a maior cidade de Nevada. Processadores de minério de ouro chegaram e, em 1906, Goldfield tinha 20 mil habitantes. O ouro não acabou exatamente, mas apenas alguns anos depois, os mineradores já tinham extraído todo o ouro de fácil acesso. O que restava estava mais profundo e os mineradores tinham que lidar com a água subterrânea salgada. Isso e disputas trabalhistas inviabilizaram a maioria das minas de ouro, que vem declinando desde então. Em 2020, 225 pessoas viviam lá, mas Goldfield não vai sumir totalmente. Ela é a sede do Condado de Esmeralda, um dos menores do país, com só 730 habitantes. 98% também é do governo federal. Mesmo modesto, o tribunal é referência para a pequena comunidade cercada por prédios grandiosos e vazios, como a antiga escola e o Hotel Goldfield. Embora pareça estranho, muitos donos ainda mantêm esses prédios, esperando que as minas de ouro possam reabrir um dia. Mas, como mostra a história de Goldfield, a natureza de altos e baixos da mineração de ouro e prata fazia com que comprar terras no território de mineração de Nevada fosse uma proposta muito arriscada. Nevada ficou pouco populada na maior parte de sua história. A construção da represa Hoover, nos anos 1930, impulsionou o desenvolvimento de Las Vegas como grande metrópole. Cassinos luxuosos, com shows de estrelas de Hollywood e apoio da máfia, viraram o pilar da economia local. Hoje, a região metropolitana de Las Vegas abriga mais de 2/3 da população de 3,1 milhões de Nevada. A segunda maior região metropolitana de Nevada, centrada em Reno, no oeste, começou a crescer mais ou menos na mesma época. Reno era conhecido como o melhor lugar dos Estados Unidos da América para divórcios rápidos. Graças às leis liberais de divórcio de Nevada e ao curto período de residência exigido antes de entrar com o pedido, hotéis e apartamentos foram construídos especificamente para abrigar os divorciados que aguardavam as 6 semanas necessárias para estabelecer residência e desfazer o casamento. Curiosamente, Nevada foi povoada não por agricultura, pecuária ou mineração, mas por jogo, entretenimento e divórcio. Com agricultura e colonização inviáveis e mineração imprevisível, havia pouca demanda por terra. Na maior parte de Nevada, o governo federal acabou ficando com a posse de quase todo o estado. O que Washington faz com tanta propriedade? Bem, diferentes agências mantêm terras para diferentes propósitos, obviamente.
Parte delas serve para conservação e recreação. Nevada é majoritariamente árida e semidesértica, com gramíneas e arbustos, mas há chuva suficiente para florestas de pinheiros em alguns vales entre montanhas. As florestas nacionais Toiabê e Humboldt possuem trechos espalhados por todo o estado, preservando essas áreas florestais modestas, mas ambientalmente importantes. Nevada é o lar do Parque Nacional Great Basin e de parte do Parque Nacional do Vale da Morte. Visitantes podem explorar desertos e montanhas florestadas de Nevada. O terreno é, como você imagina, difícil, mas bonito. Toda essa terra seca, vazia e despovoada é ótima para explodir coisas ou voar com coisas que podem cair. Isso tornou Nevada ideal para treinamentos e testes militares. O exército mantém em Hawthorne um depósito de munições para todas as forças armadas. A Força Aérea tem 2 instalações perto de Las Vegas. A base aérea Creech fica perto de Indian Springs, a 32 quilômetros a noroeste da cidade, e a base aérea Nellis está na fronteira nordeste da Cidade do Pecado. A Marinha possui uma base de treinamento aéreo em Fallon, a 80 quilômetros de Reno. Desde 1996, a Estação Aérea Naval de Fallon abriga a Escola de Armas de Caça da Marinha, a Top Gun, com tantos pilotos em treinamento tentando manobras perigosas e aprendendo a dominar diferentes mísseis. Os desertos vazios de Nevada são um lugar ideal para esse tipo de treinamento. Talvez o uso mais espetacular ou assustador de terras federais em Nevada, dependendo do ponto de vista. Isso aconteceu no campo de testes de Nevada, ao norte de Las Vegas, durante as décadas de 1950 e início dos anos 60. Foi aqui que o governo federal testou armas nucleares. Durante os testes, moradores e turistas de Las Vegas podiam sair e ver de perto o poder da bomba de hidrogênio. Uma visão inesquecível, clarão intenso, explosão forte e a nuvem de cogumelos subindo. Todos estavam a salvo da explosão, mas depois arriscaram exposição à precipitação nuclear. Mais tarde, tratados de testes exigiram que os testes nucleares fossem realizados no subsolo, o que tornou o espetáculo muito menos emocionante. A maioria das terras federais é controlada pelo Bureau of Land Management. Bureau of Land Management, também conhecido como Departamento de Terras. Não sabemos o que fazer com elas. Embora não possuam imóveis valiosos, o Bureau of Land Management é o principal proprietário de terras. O Departamento de Defesa controla só 60 mil dos 57 milhões de acres de terras federais em Nevada. O Serviço Nacional de Parques possui um pouco menos de 80 mil acres. O Serviço de Pesca e Vida Selvagem é proprietário de 23 milhões e o Serviço Florestal possui 57 milhões. Isso deixa o Departamento de Gestão de Terras com impressionantes 47 milhões de acres de propriedades só em Nevada. O Bureau of Land Management não é a organização mais popular em Nevada, nem no Oeste em geral. Foram acusados de má gestão de cavalos selvagens, impedir o uso de terras por fazendeiros e travar o desenvolvimento econômico. Nem tudo é culpa do Bureau of Land Management. O Congresso deu missão conflitante, equilibrar conservação e uso. O que terá prioridade vai depender do governo. Então, as coisas tendem a mudar bastante de um lado para o outro. A maior parte da terra é composta por vegetação rasteira, deserto ou quase deserto, com arbustos de sálvia espalhados aqui e ali. A terra não é necessariamente tão valiosa para a conservação. Em termos de uso econômico, o principal valor é como pastagem. O Bureau of Land Management lucra um pouco com a terra, principalmente ao conceder direitos de pastagem a fazendeiros locais. Esses alvarás de pastagem são muito importantes para os fazendeiros em Nevada. Os fazendeiros de Nevada nem sempre possuem muita terra própria. Eles têm terrenos perto de fontes de água e dependem de alvarás federais para pastar seus rebanhos. O Bureau of Land Management também realiza pagamentos em substituição de impostos a governos locais, compensando os valores que os condados receberiam se a terra fosse privada. O Bureau of Land Management pode vender terras, mas é necessário que uma empresa ou pessoa faça uma petição ao órgão para que eles organizem um leilão, e esse processo é complicado. As autoridades locais provavelmente vão resistir. Quando vendem a terra, perdem o dinheiro garantido do pagamentos em substituição de impostos. Por isso, há pouco incentivo para novos proprietários pedirem. Você pode gastar uma boa quantia de dinheiro e tempo só para ver outra pessoa pegar aquele pedaço de terra que você estava de olho. Os acordos deixam muita gente insatisfeita.
Os fazendeiros consideram as taxas e restrições de pastagem muito altas e rígidas. Conservacionistas afirmam que rebanhos invadem habitats naturais. Mineradores dizem ser difícil obter permissões para prospectar e abrir minas. Caminhantes e fãs de veículos recreativos querem mais terras reservadas para lazer. No fim dos anos 1970, o governo Jimmy Carter buscou reservar mais terras do Bureau of Land Management para conservação e habitats. Isso desencadeou uma onda de oposição de fazendeiros e mineradores que acabou se transformando na rebelião do Sagebrush. Os rebeldes queriam que o governo federal começasse a vender parcelas de terra que pudessem ser usadas permanentemente para pastagem ou mineração. Reconstruíram estradas de terra para estimular o desenvolvimento em áreas que o Bureau of Land Management classificou como selvagens. Agentes federais sofreram assédio. O estado de Nevada considerou aprovar uma legislação para liberar terras federais, algo que, na verdade, não deveria fazer de acordo com sua própria Constituição estadual. Depois, o governo Reagan apoiou os rebeldes Sagebrush, revogou áreas selvagens e reabriu terras para pastagem e prospecção. A legislação para vender terras federais travou no Congresso, mantendo todos praticamente na mesma situação inicial. Pode-se questionar se é prático ao governo federal vender todas essas terras de uma vez. Mesmo tentando muito, muita terra seguiria sem dono, mas burocratas federais tendem a manter terras além do necessário. Isso garante que o Departamento de Gestão de Terras continue relevante e seus funcionários permaneçam empregados. O Departamento de Gestão de Terras começou a causar sérios problemas nos arredores de Las Vegas. A metrópole em expansão é cercada por terras federais, majoritariamente sob controle do departamento. Terras para desenvolvimento comercial ou para construção de novas casas estão começando a ficar escassas. Para Las Vegas crescer, o Departamento de Gestão de Terras deve ceder parte de suas propriedades nos próximos anos. Se isso realmente vai acontecer, no entanto, ainda não se sabe. Então, quem sabe o que vem a seguir? Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.